DRE, ou demonstrativo de resultado do exercício. Será que isso realmente é tão necessário quanto todo mundo diz? Eu sou Sérgio Molinari, esse é o meu canal no YouTube, e a gente vai agora procurar sensibilizar um pouco vocês para a importância de a gente levantar, compilar, tratar, analisar o DRE, ou o demonstrativo de resultado do exercício. Mas, antes de tudo, fazendo só uma parte. DRE não é DR. DR, discussão de relacionamento, etc., é um outro jogo. A gente está falando aqui de negócio, está falando da gestão do negócio. A gente, ao longo dos últimos tempos, a gente tem assessorado dezenas de empresas, tanto distribuidores quanto operadores e mesmo gente da indústria, a pensar, a estruturar seus modelos de controle e seus modelos de gestão, onde o DRE tem um espaço, uma importância central nesse negócio. Tá? E aí, trazendo essa conversa especificamente para os operadores, os nossos quase 1 milhão de pontos de venda no Brasil, ou mais de 1 milhão, quais são os grandes números? Qual é o detalhamento do que forma o resultado de um estabelecimento como um restaurante, uma lanchonete, padaria, pizzaria, etc. 1/3, 33% da receita do estabelecimento é consumida pelo CMV, pelo custo de mercadoria vendida. O principal item que consome o resultado, ou que consome a receita de um estabelecimento, é o custo da mercadoria. Intuitivamente faz sentido. Na sequência disso, 19% da receita é consumida pela folha de pagamento, pela mão de obra. E aqui tem um ponto que a gente vai tratar à parte, é uma pimentinha para a gente colocar nessa discussão. Aproximadamente 11% é consumido por custo de ocupação, aluguel, IPTU, condomínio. 12 a 13% aproximadamente é o gasto operacional, são todos os outros gastos desse estabelecimento. E uma carga tributária que no Brasil, variando de região para região, pode chegar até 10% mais ou menos da receita do estabelecimento. Somando isso tudo, dá 85% aproximadamente, sobra 15%, que é o lucro. Não é bem assim, mas a princípio nessa matemática sobra 15% de lucro. Tá bom, mas esses são os grandes números, mas se a gente for colocar uma lupa em cada um deles, a gente percebe pelo menos umas 2 ou 3 situações que merecem um pouco mais de cuidado. Primeira delas, o Prolabore. É muito normal no Brasil o empresário não tratar a sua retirada de Prolabore. Prolabore significa pelo trabalho, ou recebe em função do seu trabalho. Ele não coloca a remuneração por ele trabalhar à frente do estabelecimento dentro da mão de obra. Normalmente ele coloca isso junto com o lucro. E aí o que acontece? Ele imagina que o gasto de mão de obra do estabelecimento é de um tamanho, aqueles 19%, na prática não é. E ele imagina que o lucro do estabelecimento é maior e também não é, porque na prática é o valor do trabalho dele que está dentro ali do lucro. Não é exatamente o conceito de lucro. Então esse é o ponto número 1, chama atenção. Eu teria que pegar daquele 15% de lucro, pegar 1/3 disso, aproximadamente, que é a nossa apuração ao longo dos anos, 1/3 disso e trazer para a mão de obra. E aí a mão de obra seria alguma coisa como 24%, quase 25% de toda a receita de um estabelecimento. É quase do tamanho do custo de mercadoria. O segundo ponto que chama a atenção da gente, ocupação. Então, o que acontece especialmente nos casos em que o imóvel onde o estabelecimento roda é um imóvel próprio? Em muitos casos, você não lança no teu DRE um custo, mesmo que imaginário, de aluguel. E aí, às vezes, você encontra um custo de ocupação num demonstrativo de resultado consumindo só 2 ou 3% da receita. Normalmente, isso não é verdadeiro, é porque você não tem um aluguel do imóvel próprio tratado ali dentro. E aí, só para dizer, por que a gente considera importante isso, já que o imóvel é teu, faça o que você bem entenda com ele, o que a gente entende é o seguinte: qualquer estabelecimento concorre com outros estabelecimentos que são viáveis a partir do momento que eles pagam um aluguel. Né? Quando você não atribui um aluguel ao teu negócio, significa que você não está comparando o teu resultado com o resultado de outros que pagam um aluguel. Então você pode estar se comparando de uma forma errada. Outra coisa, você não está remunerando o teu ativo do imóvel, que também é uma coisa importante. Você poderia fazer outra coisa com esse imóvel, vender, alugar por um preço melhor, etc. E o terceiro ponto é,
Será que você está no teu ponto comercial mais adequado? Às vezes, pelo fato de ter aquele imóvel, você localiza o teu estabelecimento naquele local, que talvez não seja o melhor local para ele. Então, fica também essa reflexão. Mas no final das contas, é claro, a gente está chamando a atenção de algumas incoerências ou alguns furos habituais dessa discussão do DRE, mas o mais importante é, tenha o seu DRE. Como que você consegue saber se ao longo do tempo você está indo bem ou mal? Como que você consegue se comparar com as médias de mercado se você não tem o mínimo de controle do teu negócio, que é um demonstrativo de resultado? E lembrando o seguinte, a gente vive tempos de altíssima complexidade, transformação muito rápida, uma demanda cada vez maior do cliente e busca necessariamente por muita eficiência. Não dá para a gente admitir querer ter sucesso nesse negócio ou querer no mínimo sobreviver nesse negócio sem que a gente tenha o básico do controle, o básico da gestão. Se você gostou, se inscreva, curta, compartilhe, sugira o próximo vídeo. Até a próxima!